Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clisdes Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, na nossa aula de Geografia, vamos falar sobre as migrações contemporâneas, sobre a chegada dos haitianos e venezuelanos e condições de infraestrutura na Amazônia. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos sobre fluxos migratórios. Como sabemos, as migrações humanas são diversas e fazem parte da história de toda a humanidade. Migrar é o mesmo que trocar de cidade, estado ou país. Gostaria de chamar sua atenção para dois termos parecidos, porém com sentidos opostos. Você sabe a diferença do termo imigração e emigração? Realmente, são palavras bem parecidas, mas você sabe a diferença entre elas? Muito espertinho você! Realmente, a letra inicial delas é diferente. A palavra imigração inicia com a vogal I e a palavra emigração inicia com a vogal E. Porém, a diferença entre elas não é só essa não. Quando nos referimos aos processos de imigração e emigração, precisamos ficar atentos, pois são palavras super parecidas, mas os movimentos desses processos ocorrem em direções diferentes. Vem ver! A imigração corresponde à chegada de uma pessoa ou um grupo de pessoas em um determinado lugar. O ato de saída, por sua vez, é chamado de emigração. A biologia, por exemplo, utiliza o termo migração para descrever o deslocamento de aves, peixes, mamíferos e insetos. Vamos relembrar alguns tipos de migração? Vamos ler os conceitos de tipos de migração apresentados na tela. Tipos de fluxos migratórios. Migração espontânea ou voluntária. Acontece de acordo com a vontade do indivíduo. Migração forçada denomina-se migração de refúgio, em alguns casos. Está atrelada a fatores externos à pessoa e ocorre contra sua vontade. Associa-se à conjuntura política, social e econômica e a desastres naturais e climáticos. Migração externa ou internacional. Deslocamentos entre países, chamada também de imigração. Migração interna, aquela que acontece dentro das fronteiras de um mesmo país. Migração intraurbana, tipo de migração que acontece quando o indivíduo se desloca dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. Nomadismo, realizado por pessoas que não possuem uma residência fixa e estão constantemente se deslocando de um local a outro. Diáspora, definida como a dispersão de uma população inteira de uma área de forma forçada ou voluntária. Um exemplo é a diáspora africana, que se deu quando africanos foram retirados à força de seus países e deslocados para outras regiões, como os subcontinentes americanos, para serem vendidos e escravizados. As migrações estão presentes em toda a história da humanidade, pois o ser humano sempre está em movimento. Durante a história do Brasil, tivemos vários movimentos migratórios, com o objetivo de colonizar as nossas terras. Mas, independentemente do tipo de migração, elas sempre estão associadas a uma ou mais motivações. Vamos relembrar algumas motivações que já vimos? Perseguições étnicas e religiosas. Essa é uma migração de refúgio, em função de constante ameaça em seu lugar de origem. Grupos perseguidos pela etnia a que pertencem ou pela sua fé fogem para outros lugares, muitas vezes sem perspectiva de retorno. E a motivação econômica. Uma migração motivada pela vontade de melhorar as condições de vida em que o indivíduo se encontra.
indo em busca de oportunidades de emprego com melhores salários. Pode ocorrer também por motivo de crise no lugar de origem do indivíduo. Por exemplo, na chegada de correntes migratórias europeias no país, vindas de Portugal, Itália, Alemanha e Japão, que chegaram para exercer atividades remuneradas nas fazendas de café. Atualmente, as pessoas geralmente migram quando não encontram boas condições de vida no lugar onde nasceram. Problemas econômicos, climáticos e conflitos estão entre outros vários possíveis motivos para as migrações. Vamos aproveitar que já aprendeu sobre os fluxos migratórios e entender um pouco mais sobre um exemplo da vida real? A vinda dos haitianos e os venezuelanos em nossa cidade e no nosso país. Vamos começar pelo Haiti. A República do Haiti faz parte do arquipélago do Mar do Caribe, na América Central. Sua capital é Porto Príncipe. Sua etnia é predominantemente afro-americana. Os idiomas oficiais são o francês e o crioulo. O Haiti é o país mais pobre das Américas. Mais de 60% da população vive abaixo da linha da pobreza e 24% em extrema pobreza. Vez ou outra, o Haiti é noticiado por causa de conflitos políticos, crises econômicas e catástrofes naturais. Em 2010, o país foi devastado por um terremoto, cujo epicentro estava próximo à sua capital, Porto Príncipe. Mais de 300 mil pessoas morreram. Todos esses fatores, desastres naturais, crises políticas e econômicas, motivaram milhares de haitianos a migrarem para outros países, e o Brasil foi um dos destinos desse fluxo migratório. A busca por trabalho foi uma das principais motivações para a vinda dos haitianos no Brasil. Na aula de hoje, relembramos as motivações para a migração. Vimos a motivação por perseguições étnicas e religiosas e a motivação econômica. Além da motivação econômica, os haitianos migraram para o Brasil por conta de motivos naturais, ou seja, por causa de uma catástrofe natural. Os haitianos chegaram em território nacional, principalmente por meio da região norte, pelo estado do Acre. Em 2010, o número de imigrantes haitianos no Brasil era de 595, mas subiu para quase 30 mil em 2014. Agora, vamos conhecer um pouco da Venezuela. O país está situado no continente americano, mais especificamente no subcontinente da América do Sul. É um país considerado rico em biodiversidade e em recursos naturais. A maior cidade do país é Caracas, capital da Venezuela. Assim como o Brasil, a colonização da Venezuela causou a mistura de povos ameríndios, africanos e europeus. A língua oficial é o espanhol, porém alguns habitantes falam línguas indígenas. A Venezuela viveu inúmeras crises e algumas tentativas de golpes. Atualmente, o país vive um intenso cenário de crise política e social. A crise na Venezuela vem desde 2013, com a morte do então presidente Hugo Chávez. Ele foi substituído por Nicolás Maduro, que prometeu manter uma política semelhante à de Chávez, porém não foi isso que aconteceu. Durante o período de transição entre os governos, o país apresentava altos índices de inflação, ultrapassando 800% ao ano. Com isso, os mercados passaram a vender produtos a preços altíssimos, o que prejudicou bastante a vida da população. O governo de Maduro apresentou instabilidade e forte autoritarismo. Assim, o descontentamento da população, a falta de insumos básicos para a sobrevivência, o número elevado de desempregos e a miséria instaurada fizeram com que a Venezuela entrasse em colapso socioeconômico. Diante dessa triste realidade, milhares de venezuelanos decidiram migrar para outros países, à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Um dos principais destinos dos venezuelanos foi o Brasil, tendo em vista que a Venezuela faz fronteira com o estado de Roraima, mais especificamente pela cidade roraimense chamada Pacaraima. Roraima foi o estado brasileiro mais afetado pelo intenso fluxo migratório de venezuelanos.
Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 58 mil pessoas chegaram ao estado. Além de Roraima, os imigrantes venezuelanos chegaram ao Brasil também pelo Amazonas. Como vimos, os haitianos e os venezuelanos migraram de seus países de origem por motivos econômicos e por motivação política e natural. Vamos ver o conceito dessas motivações na tela? Naturais são as causadas por fenômenos naturais destrutivos, como furacões, tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas ou condições climáticas extremas. Políticas acontecem em contexto de crise, conflitos políticos e regimes ditatoriais, que podem gerar condições insustentáveis para pessoas ou grupos. Eles acabam migrando para garantir sua liberdade e segurança. Mas, afinal, o que aconteceu com a chegada desses imigrantes? A principal consequência do fluxo migratório haitiano no Brasil pode ser vista no estado do Acre, tendo em vista que as cidades do Acre não estavam preparadas para receber um número tão grande de imigrantes. Essa situação gerou um cenário difícil, havendo inclusive a falta de alimentos nas cidades e os atendimentos à população, como nas áreas de saúde e educação, não conseguiam atender à demanda. Desde o ano de 2015, o Acre deixou de ser a principal rota dos imigrantes. Eles passaram a se deslocar também para outras regiões do país. Além disso, o governo brasileiro passou a emitir vistos para o Haiti, Equador e Peru. Com os venezuelanos não foi diferente. A chegada deles em grande número no estado de Roraima acabou apresentando dificuldades, dentre elas a falta de abrigo para um número tão grande de imigrantes, que sem ter onde morar, muitos deles acabaram ficando em situação de risco. É importante lembrar que isso acontece porque o Brasil necessita de melhores políticas de integração e acolhida para os imigrantes que aqui buscam refúgio. A falta de parceria entre as esferas do governo e a carência de acolhida por meio de políticas públicas acaba gerando um cenário instável nos estados que recebem muitos imigrantes. E essa realidade acaba causando uma situação que chamamos de xenofobia. Você sabe o que isso significa? Essa palavra é utilizada quando existe aversão ou discriminação de uma pessoa pelo simples fato de ela ser estrangeira. Esse tipo de atitude não deve ser normalizado, pois acaba gerando preconceito e o aumento dos casos de violência contra essas pessoas, que já estão em estado de vulnerabilidade. Depois de aprendermos muito sobre as migrações, os haitianos e os venezuelanos e as relações entre as migrações e as condições de infraestrutura, acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Leia a conversa abaixo. Miguel. Oi, Maria. Ontem perdi o emprego. As coisas aqui não estão fáceis. Maria. Sinto muito, meu irmão. Sei que você ama nosso país, mas tenho assistido aos jornais e a situação está cada vez mais instável por aí. Miguel. É verdade. Faltam produtos básicos nos supermercados e agora sou mais um entre tantos desempregados e a miséria só aumenta. Já não sei o que fazer. Maria. Você sabe que pode vir morar aqui no Brasil. Lá no meu trabalho estão precisando de mais pessoas e podemos nos ajudar. Miguel. Infelizmente, por aqui, as coisas vão de mal a pior. O país está entrando em colapso. Não vejo outra alternativa, vou ter que mudar em busca de oportunidade de emprego. A crise aqui está cada vez maior. Que bom que tenho você aí para me ajudar. Maria. Venha assim que puder. Vou organizar tudo para receber você. Com base nas mensagens trocadas entre Maria e Miguel, qual motivação levou Miguel a migrar de seu país de origem? Vamos para as alternativas? Alternativa A, motivos naturais.
Alternativa B, motivação econômica. Alternativa C, perseguições étnicas e religiosas. Vou deixar você pensar um pouquinho. E aí, você já sabe a resposta? Qual das alternativas é a correta? Isso mesmo, alternativa B, motivação econômica. Vamos para a atividade 2? Atividade 2. As migrações humanas são diversas e fazem parte da história de toda a humanidade. Migrar é o mesmo que trocar de cidade, estado ou país. Leia as alternativas abaixo e assinale a que descreve corretamente o sentido de imigração e emigração. Vamos ver as alternativas? Alternativa A. A imigração corresponde à chegada de uma pessoa ou um grupo de pessoas em um determinado lugar. O ato de saída, por sua vez, é chamado de emigração. Alternativa B. Os dois termos significam a mesma coisa, porém são escritas de forma diferente, pois emigração é uma palavra estrangeira. Alternativa C. A emigração corresponde à chegada de uma pessoa em um país. Imigração é a saída de uma pessoa de um país. Vou deixar você pensar um pouco, tudo bem? E aí, você conseguiu descobrir qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A. A imigração corresponde à chegada de uma pessoa ou um grupo de pessoas em um determinado lugar. O ato de saída, por sua vez, é chamado de emigração. Vamos para a atividade 3? Atividade 3. A falta de parceria entre as esferas do governo e a carência de acolhida por meio de políticas públicas acaba gerando um cenário instável nos estados que recebem muitos imigrantes. Essa realidade acaba causando uma situação que chamamos de xenofobia. Atividade 3. Assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito de xenofobia. Alternativa B. Xenofobia é causada por fenômenos naturais destrutivos, como furacões, tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas ou condições climáticas extremas. Alternativa C. Xenofobia é aversão ou discriminação contra pessoas,
por serem estrangeiras? Vou deixar você pensar um pouco para responder essa pergunta. E aí, será que você já conseguiu responder? A alternativa certa é a alternativa C. Xenofobia é aversão ou discriminação contra pessoas por serem estrangeiras. Estamos quase chegando ao fim de mais uma aula cheia de aprendizado, mas antes vamos relembrar o que aprendemos na nossa aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, demos continuidade aos nossos estudos sobre fluxos migratórios e aprendemos sobre dois termos parecidos, porém com sentidos opostos: imigração e emigração. Aprendemos que imigração corresponde à chegada de uma pessoa ou um grupo de pessoas em um determinado lugar. O ato de saída, por sua vez, é chamado de emigração. Relembramos alguns tipos de migrações e motivações para essas migrações. Entendemos um pouco mais sobre a vinda dos haitianos e dos venezuelanos na nossa cidade e no nosso país. E verificamos que as motivações que os fizeram migrar para o Brasil foram motivações econômicas, naturais, como no caso do Haiti, e políticas, como no caso da Venezuela. Vimos também que a chegada de um fluxo inesperado de imigrantes gerou uma instabilidade em alguns estados brasileiros, como no Acre e em Roraima. Porém, notamos que isso só acontece porque o Brasil necessita de melhores políticas de integração e acolhida para os imigrantes que aqui buscam refúgio. Essa realidade acaba gerando uma situação que chamamos de xenofobia. Isso mesmo, aprendemos essa palavra nova. Ela é utilizada quando existe aversão ou discriminação de uma pessoa pelo simples fato de ela ser estrangeira. Lembrando que esse tipo de atitude não deve ser normalizada, pois acaba gerando preconceito e violência contra as pessoas que já estão em estado de vulnerabilidade. Nossa aula de hoje foi recheada de novidades, não é verdade? Espero que você tenha aprendido muito. Então, aguardo você aqui para a nossa próxima aula de Geografia do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!